Estou gravando aqui uma série de vídeos contando um pouquinho da história da Chay desses 20 anos. Você que ainda não assistiu o primeiro episódio, clique em algum lugar por aqui e assista e conheça o início da nossa trajetória. Gostaria de compartilhar também com vocês alguns desafios, que nem tudo são apenas flores, né? Quando a gente olha o Instagram de uma pessoa, a gente só vê coisas boas. Vê Denise viajando, indo em outras cidades, conversando com titulares, com o pessoal do tribunal, lá no CNJ, algumas questões pessoais também, né? Alguns passeios, algumas comemorações pessoais. Só que os bastidores, eles são diferentes, né? Eles são desafiadores. Eu tento ser intensa em tudo que eu faço. E sei que tudo tem sempre a dualidade, né? Então, quando tem os desafios, não digo momentos ruins, são desafiadores, só porque a gente não sabe lidar. Olhar isso como, o que eu preciso aprender aqui que eu ainda não aprendi? E nós passamos alguns desafios quando iniciamos, né? Sem recurso financeiro, pegando carona, pegando ônibus, viajando 15 dias seguidos, né? Viajar é legal, mas estar durante a viagem, durante muitos anos fazendo isso é desafiador, porque se abre mão de fazer outras coisas. Às vezes o que parece desafiador para uns não é para outros. Eu lembro agora que em 2008 teve aquela crise, né, dos Estados Unidos. Para nós foi uma baita oportunidade. A gente não sentiu essa crise. Depois teve uma outra crise em 2011, né, que o mercado também estava preocupado. Nós também não sentimos essa crise, porque a gente estava focado em fazer as entregas que a gente precisava fazer. Mas o desafiador para nós foi nos manter crescendo todos os anos. E para isso era necessário fazer investimentos e a gente não tinha muito recurso. Então nós investimos do próprio negócio, né? Eu lembro que a gente dizia que a gente nunca tinha feito um financiamento, nunca tinha pego dinheiro no banco. Hoje eu acho que é legal pegar dinheiro no banco, a gente faz mais dinheiro. Mas são as oportunidades que vão aparecendo, né? Nesse aprendizado, nessa caminhada. O desafiador foi contratar pessoas que tivessem a mesma linha de valores, né, que nós tínhamos, inegociáveis esses valores, e pessoas que pudessem estar transbordando aquilo que a gente transbordava nos clientes, ensinando um método de trabalho, fazendo com que elas também fossem felizes. Tentamos várias formas, né? E lembra que no início éramos só nós duas, eu e a minha sócia, Jaqueline, não tínhamos uma equipe que nos ajudava, né? A gente precisava fazer tudo. Mas isso foi legal, porque daí a gente aprendeu a fazer as coisas para depois replicar essas coisas. Nessa viagem que a gente fez para Belo Horizonte, nós fomos atender o Dr. Fernando a primeira vez, lá em 2008. Eu lembro que a gente ficou lá durante 9 dias. E nesses 9 dias, nós dormimos mais ou menos 1 hora por noite. Porque a gente precisava tabular todo o material à mão, que nem Excel tinha naquela época. Então era nos pauzinhos mesmo que a gente fazia. E daí as pesquisas eram em folhas impressas. E daí depois a gente, né, tabulava tudo à mão. Eu digo, não dá isso pra gente fazer desse jeito, a gente tem que criar uma outra forma e tal. E com isso a gente começou a criar alguma metodologia para facilitar a nossa vida, né? Para a gente ter mais qualidade de vida na entrega. Então foi bem desafiador, mas foi um aprendizado muito legal. Outro momento assim foi quando veio a pandemia. A pandemia alastrou, né? Todo mundo. E eu achava que ela ia durar 2 semanas. Sonho meu. Inexperiente nesse tipo de situação. E nesse período, a pandemia começou finalzinho de março, né? A Chay fez aniversário início de abril, então a gente fez uma festa online com toda a equipe, brindamos com champanhe, né, durante esse momento. E logo depois dessa comemoração, a Jaque, minha sócia, ligou e disse que queria sair da sociedade, que ela não
não queria ficar mais e que ela tinha um sonho, né, para conquistar algo. E todo mundo tem sonhos, e isso é legal. E nesse momento foi um momento de choque, né? Não esperava. Nós estávamos com mais ou menos só 10% do faturamento da empresa, porque naquele momento nós não éramos remédio, nem comida e nem vacina. Então os cartórios não estavam trabalhando também, os cartórios estavam todos fechados. E eu digo, e agora, Senhor, o que eu faço? E daí eu lembro que eu pegava a minha Bíblia, que eu rezo todo dia, e um terço que meu pai me deu quando a gente veio embora para São José dos Campos, que era o terço que ele carregava no bolso. Ah, meu pai. E nesse momento eu pegava a Bíblia e dizia assim, Senhor, só por hoje. Só por hoje. Porque eu não sabia o que fazer, né? Tinha uma equipe de, acho que éramos 10, 12 pessoas na época, que sobreviviam daquele negócio. Uma equipe, suas famílias. E eu digo, o que eu vou fazer? Mas Deus sempre dá o chão quando a gente dá o passo. E eu resolvi dar um passo. Eu lembro que peguei o telefone, entrei em contato com a Cíntia, minha querida Cíntia, que trabalhava na Anoreg Brasil, que era uma das gestoras lá. Disse, Cíntia, vamos fazer umas lives para fazer um movimento nos cartórios, para que os cartórios possam abrir, funcionar, porque eu tenho clientes que estão fazendo um movimento. Tenho clientes que organizaram em 2, 3 dias equipamentos, os computadores nas casas dos colaboradores, contrataram internet para que eles pudessem utilizar, compartilhar o sistema de uma forma segura, porque o sistema não tinha na nuvem na época, né? Vamos chamar alguns clientes para contarem essas histórias, para demonstrar que é possível. E ela, nossa, Denise, que legal a ideia, vou falar com a doutora Maria Aparecida, que era a diretora de qualidade na época, e vamos ver o que a gente faz. Daí conversei com a doutora Maria Aparecida, ela gostou da ideia, e daí nós convidamos 7 clientes da Chai, ou 7 titulares de cartório, que nem todos eram clientes da Chai, né? O Dr. Flausilino não era cliente da Chai, para demonstrar que é possível. E daí entrei em contato com os clientes, convidei, né, para falar, só que eu tinha um outro desafio. Eu não era de ir para frente das câmeras. Eu tinha muito receio de falar com as câmeras. Eu acendia a vela, eu ligava pro meu pai e pra minha mãe, eu botava música clássica, eu rezava para ver se eu me acalmava, porque eu tinha que fazer aquilo ali para sobreviver. E quando a gente precisa sobreviver, a gente faz aquilo que tem que fazer. E daí começamos a fazer as lives lá em casa, num quartinho, né, pequenininho, com uma câmera que a gente tinha comprado, uma luz forte, assim, nossa, aquela luz era muito forte, era uma estrutura péssima que a gente tinha, caseira. E começamos a fazer as lives. Heitor, eu ficava toda vermelha. Cada vez que eu ficava nervosa, eu ficava vermelha. E isso também me ajudou a melhorar. Hoje eu não fico mais vermelha. Ainda fico nervosa, mas vermelha eu não fico mais. E daí fizemos a primeira live, né, com a doutora Maria Aparecida. Aí tinha a doutora Bianca, doutor Fernando, doutora Caroline Ferri, doutor Ângelo e doutor Guilherme Gaia. E daí tinha o doutor Flausilino. E o doutor Flausilino eu não conhecia. Só eu sabia da fama dele. E eu digo, meu Deus do céu, eu vou fazer a live com ele. Porque os outros eram meus clientes, era mais fácil. Tinha história para contar. E daí ele me ligou um pouquinho antes da live para combinar alguns detalhes técnicos. E eu digo, doutor Flausilino, eu tô muito nervosa. Muito, muito, muito nervosa de fazer a live com o senhor. Daí ele me disse uma coisa que serviu para minha vida.
Diz ele: Denise, quando a gente vai falar a muitos, a gente tem que ter um friozinho da barriga, porque senão a gente não atinge o nosso objetivo, porque senão aquilo que a gente vai entregar não é precioso. Muito obrigada, Dr. Flauzilino, por esse aprendizado. E a gente fez as 7 lives e ajudou muitos cartórios com isso. Nós precisávamos fazer algo para o nosso serviço ser online, né? Nós já tínhamos clientes de consultoria online antes da pandemia, então a gente já tinha uma experiência, mas a gente tinha que demonstrar que era possível nós ajudarmos os cartórios a sair daquele caos que estava através de uma consultoria online. E vários cartórios acreditaram nesse processo, porque viram o quanto era valoroso ter uma gestão no momento de crise. Porque aqueles clientes que já estavam adaptados, que já tinham gestão há um período, eles se reorganizaram muito rápido na primeira semana da pandemia. Teve outros que ficaram um mês com o cartório fechado, mesmo meu cliente. E eu lembro que ele me disse depois assim: Denise, eu prejudiquei a minha cidade em função do meu cartório estar fechado. E isso fez com que a gente criasse um movimento, né, de treinamentos online, ajudando cartórios menores, criando conteúdos na internet. Fizemos uma série de lives quando saiu a lei da LGPD. Nós fizemos acho que 20 lives consecutivas para demonstrar a importância e o cuidado com a LGPD. Resolvemos fazer alguns treinamentos online e a gente não tinha prática de fazer isso, né? De gravação de treinamento, de lançamento, de pitch de vendas, um monte de palavras super estranhas para nós. Mas a gente precisava se adaptar a essa nova realidade, a fazer uma entrega de uma forma diferenciada. E quando a gente atinge a muitos, como diz o Dr. Flauzilino, a gente é recompensado de alguma forma. Lembra que eu comentei que a Chai estava faturando só 10% do faturamento lá em abril de 2020? Pois é, nós fechamos o ano de 2020 melhor do que 2019. Isso demonstrou assim que valeu a pena fazer todo aquele movimento, passar por todas aquelas dificuldades, que é só assim que a gente teve a oportunidade de fazer algo diferente, inovador e que reverberou para a sociedade brasileira. E não termina por aqui, viu? Tem mais. Olha o próximo episódio, vou te contar a história.